igreja ela está unida só numa pessoa, em Cristo. Salvação está em Cristo, a igreja está em Cristo, tudo em Cristo. Bem entender, pré-existência, Jesus já estava lá, ele é antes da existência, então ele é pré a existência. Jesus se fez homem para você compreender um pouco dele, imagina do Pai. Ter uma união da igreja verdadeira que é Cristo. Se você está em Cristo, nós somos unidos. Se você não está, nós não somos unidos. Somos unidos em Cristo. Você tem que acreditar nisso. O qual subsistindo em forma de Deus. Sempre existiu em forma de Deus. Subsistindo significa nunca deixou de existir. Sempre existindo. Aleluia! Eu tenho prazer de falar de Cristo. Não dá para falar de Deus. Ninguém sabe pensar o que Deus pensa. Não considerou ser igual a Deus, mas não considerou. Ele quis tomar a forma 100% humana. Nem por isso deixou de ser Deus. Mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. A palavra servo aqui pode escrever escravo, tornando-se semelhante aos homens. Meu Deus do céu. E ele deu um nome aqui na terra. Se você não sabe o que significa Messias, ou a palavra Cristo, significa ungido. Aleluia. Se você falar Yeshua ou Jesus no português, você está falando Salvador. O Salvador ungido que Deus enviou. Aleluia, para nos salvar. E Deus disse, a ele ouvi. Deus apontou para ele desde o princípio das Escrituras. O maior pregador de Jesus foi Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Está aqui escrito. Mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens. Você vai dizer assim, os homens são escravos do pecado, mas Jesus não era escravo do pecado. Jesus foi escravo da situação humana, de passar fome, sentir tristeza, dor, frio. Ele se tornou um homem igual a mim, a você, mas nunca pecou. Venceu o pecado, cumpriu as leis de Moisés. Aleluia! Vamos continuar falando dessa pessoa que o Pai tem prazer que a gente fala nele. Vamos lá. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ao quê? Ele humilhou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Espera aí. Alguns filósofos do passado, antes mesmo do Império Romano, diziam, é melhor morrer do que ser pregado numa cruz. E alguns filósofos também, no Império Romano, diziam isso antes de Cristo ter vindo. A morte de cruz é a coisa mais cruel que o homem já criou na terra. E ele escolheu morrer essa morte de cruz. Por isso que está dizendo que ele se humilhou. É a morte de cruz. Para salvar a humanidade, o Senhor Jesus deveria ir para a cruz. Pelo que pareça, ele foi além. E o além, isso mostrou que realmente o que ele fez foi para nos comprar para Deus. É o sacrifício de Deus perfeito para conosco. E pelo que também Deus exaltou, de sobremaneira que ele deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus, o nome do Salvador, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O nome está acima de todos os nomes, todo joelho vai ter que se dobrar diante do nome de Jesus, os que estão nos céus, as maiores autoridades. Claro que o Pai não, né? O nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus. Então tem vários céus. Quando fala céus, a gente não se sabe de quantos existem. Os que estão nos céus, na terra, tudo que existe na terra, vai dizer Jesus Cristo é o Senhor. Você vai dizer, mas isso é um exagero? Não. Se a jumenta falou, ela vai ter que falar. A serpente falou para enganar Eva, ela vai ter que falar. Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Mas também diz debaixo da terra. Mas você fala morto, não vai falar. Espera aí. Quando a Bíblia está dizendo debaixo da terra, ele não está aqui debaixo do núcleo da terra. O inferno é ali. Não. É uma posição abaixo do nível da terra, que é o Hades, o inferno. Aqui diz que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, mas para a glória do próprio Deus. Aleluia, meu Deus, isso é fantástico. É maravilhoso. Essas pessoas que estudam os princípios, estudam a física quântica, e Chico Ikaku, um dos maiores cientistas renomados,
está chegando à conclusão que não tem explicação, o mundo físico quântico. E chegando à conclusão que também não tem explicação, o início, o começo e o fim do universo. Então é mais difícil provar que Deus não existe do que provar que Ele existe. Quando eles dizem não tem explicação, alguém está por trás disso tudo, é o Todo-Poderoso. Isso é tão maravilhoso, é tão fora do normal, que algumas coisas da pré-existência, ou seja, antes do universo, antes de tudo quanto existe, veio a existir por causa do seu Filho Jesus. E aqui vou mostrar a grandeza de Cristo, apesar que o Pai está além da minha imaginação, que algumas coisas da pré-existência, ou seja, antes do universo, antes de tudo quanto existe, veio a existir por causa do seu Filho Jesus. E aqui vou mostrar a grandeza de Cristo. Está dizendo aqui, ó, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo também é Deus. Olha então, por isso que está escrito assim, Senhor, coloca o meu Senhor à tua direita. Não foi Jesus que disse isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio do quê? Da criação, porque não houve princípio para Deus. Deus é atemporal, assim como seu Filho. Na pré-existência não existe tempo. Estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que se foi feito, se fez. 28. Muito bem. Em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Nós temos a redenção, aleluia. Não, a salvação já foi feita, agora a redenção tem que se cumprir. A salvação já está declarada após a morte de Cristo e descer às profundezas das partes mais baixas, ou seja, abaixo da terra, do planeta Terra, existe um lugar chamado inferno, que ninguém sabe onde é, mas Deus sabe. Então, dizendo que agora nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Então já somos salvos. A remissão do pecado já foi arrancada através do sacrifício perfeito de Cristo. Assim também diz, o qual a imagem de Deus invisível, o primogênito de todas as coisas. E aqui tem um detalhe que muitos não entendem. O qual a imagem do Deus invisível. Então, ninguém jamais viu a Deus, porque para os nossos olhos, para quem quer que seja, que diz que tem intimidade, nunca viram Deus. Nem Moisés, nem ninguém. Ele viu lá os trovões, o relâmpago, uma luz brilhando forte, do qual brilhou seu rosto. Aqui está dizendo, o qual a imagem do Deus invisível. Se é invisível, não dá para ver. Primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito de toda a criação do Deus Pai. A primeira coisa que Deus criou. Ele tem a imagem do Deus invisível. Então ele estava antes da existência de tudo, no mundo invisível. E antes do invisível ele estava. Espera aí, antes do invisível, reverendo? Isso não está na Bíblia. Ah, não. Você vai ver aqui agora. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, são vários, não sei quantos, e na terra, as visíveis, as invisíveis. Se ele criou as coisas invisíveis, então ele é antes. Seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele, querido. Assim, ele é antes de todas as coisas, nele subsiste todas as coisas. Agora você entendeu, ele é antes do invisível, antes da criação, antes de qualquer coisa que existiu, ele foi a primeira criação de Deus. Então ele é um Deus.